Gente, voltamos com a notícia de frente. Vamos com o seu destaque, então, Lúcio, rapidinho. Bom, vamos lá. Eu quero destacar aqui um ponto aqui que fez parte aí da entrevista do governador Mauro Mendes e foi, inclusive, uma colocação aí do professor Haroldo Arruda. E aí é o seguinte, até que enfim, apareceu uma autoridade para cobrar, né? Para cobrar os outros poderes, né? Para que eles participem, né? Para que eles também dêem uma cota de sacrifício para ajudar tantas pessoas e tantas empresas, especialmente as microempresas, os microempresários que estão em dificuldades por conta aí do isolamento social. O deputado Eduardo Botelho, que já havia cobrado os barões e os tubarões do agronegócio, agora ele está cobrando lá uma participação dos poderes em créditos para microempresários. E aí a questão é a seguinte, ele diz que ele vai procurar o Tribunal de Contas, depois ele quer se reunir com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público, com todos para criar um fundo para atender esses empréstimos, né, essa linha de crédito, para auxiliar esse setor, né, esses empresários que estão atravessando esse momento de dificuldade. Muitas empresas tiveram que fechar as portas, não é isso? Teve também o seguinte, pequenos empresários que estão aí enfrentando enormes dificuldades, principalmente aquele segmento de bares e restaurantes. Aí o governador fala o seguinte, olha, a forma que o governo tem de ajudar é dando exemplo. Pois é, ao dizer isso, ao dizer que o governo está dando exemplo, tem uma pergunta dele, e aí, vocês não vão ajudar? Vocês não vão colaborar? Não dá para abrir mão, pelo menos, de uma parte pequena do 1/10 milionário de vocês para poder contribuir com tanta gente que está enfrentando dificuldades? E, para ser justo também, o deputado Eduardo Botelho, além de estar cobrando as instituições dos poderes, ele já cobrou lá, né, os milionários, os bilionários, os barões e os tubarões, né, que estão aqui em Mato Grosso, retirando a riqueza daqui, e o seguinte, que até aqui colaboraram muito pouco. Esse tipo de cobrança precisa aumentar. Parabéns ao deputado Eduardo Botelho pela iniciativa de cobrar os barões, os tubarões e agora cobrando os poderes e as instituições que não podem continuar fazendo. Nayara, professor Haroldo, telespectador, não podem continuar fazendo aquela cara de paisagem. Haroldo, o seu destaque sobre a CPI, rapidinho, temos um minuto. Deixar bem claro o seguinte, que todas as vezes que você tem dúvidas ou não paira no ar certezas, né, não pairam no ar certezas com relação a atitudes na área da gestão pública, gestão do dinheiro público, é necessário que se tenha uma investigação. A CPI da pandemia não é nada mais que isso. É importantíssimo que se investigue, sim, o governo federal, que se investigue os governadores e municípios, né, os prefeitos, para que realmente possam chegar à conclusão de que realmente o que é que foi feito com tanto dinheiro que foi repassado, né? Então, você tem uma investigação que, a princípio, seria apenas do governo federal, a pedido de determinados senadores, né, que logo o presidente Jair Bolsonaro reagiu e disse o seguinte, olha, tudo bem, sem problema algum, podemos, eu acho que importante essa CPI da pandemia para investigar o governo federal. Mas por que não investigar, inclusive, os governadores e os prefeitos, considerando que nós enviamos muito dinheiro para os governadores e para os prefeitos? Na verdade, o que ele quer com isso é dividir o desgaste. Dividir um desgaste do governo federal por conta de uma CPI, que é claro que é um desgaste, sem dúvida alguma, né? E do outro lado também, dificultar a investigação, entre aspas, esse dificultar. Porque, veja bem, em meio a uma pandemia como essa, a dificuldade de se colocar em prática uma comissão parlamentar de inquérito como essa, desta envergadura, é muito difícil, considerando que no Senado pouca coisa está sendo feita de forma presencial. Então, isso vai se alastrar, vai demorar muito tempo para que isso possa acontecer. No fundo, a CPI está querendo investigar, sobretudo, aquela questão do oxigênio lá, crimes de responsabilidade, né, entre aspas, né? Lá do oxigênio no Amazonas, a questão da compra da hidroxicloroquina, né? E muitas outras atitudes tomadas por parte do governo federal com relação ao enfrentamento da Covid-19. E com relação aos governos estaduais e prefeituras, para onde foi o dinheiro?
O que é que esses governadores fizeram com o dinheiro? Isso é bom? É fundamental, mas tem que ter uma certa isonomia nesse processo para que realmente todo mundo possa ser E investigado. também tem que responder Certo, essa CPI gente. o seguinte: se os negacionistas mataram ou não mataram muitos brasileiros. Gente, Isso precisa ser então, respondido. Amanhã a gente continua falando desses assuntos. Lúcio, obrigada, bom dia. Bom dia. Haroldo, Obrigado obrigada, a todos, bom um dia. excelente dia. Obrigada, gente. Vocês ficam agora com o Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã. Tchau.